Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições de Homeopatia, tá bom? Fazer mais esse vídeo aqui específico aqui para a plataforma do YouTube, tá bom? Acho que, como eu tinha falado, eu vou começar a investir mais aqui em materiais aqui para o YouTube. Então, vamos pro vídeo, tá? Hoje nós vamos fazer um vídeo que, na verdade, o conteúdo desse vídeo de hoje já existe aqui no canal, tá? Foi um dos, se eu não me engano, aí um dos primeiros vídeos que eu cheguei a fazer para o canal do YouTube, lá bem lá atrás, quando eu estava começando, tá? Até mesmo a qualidade era bem diferente do que está hoje, tá bom? Não que hoje esteja muito melhor, mas na época era pior. Então, sendo assim, eu já falei desse tema, tá? Já fiz um vídeo sobre esse tema, só que hoje eu quero trazer algumas outras questões que envolvem esse tema e alguns outros argumentos importantes que a gente tem que colocar, que também envolve esse tema, tá? Sendo assim, o vídeo de hoje, você já deve ter visto pelo título do vídeo, nós vamos falar novamente aqui no canal sobre a famigerada, né, a famosa overdose homeopática. É isso mesmo. A overdose homeopática é realmente algo que hoje em dia eu realmente não sei, mas hoje em dia eu não tenho visto mais esse tipo de movimento, né? Pelo menos até onde eu conheço, não vejo mais, tá? A overdose homeopática, basicamente, tá? Eu vou pedir para o nosso editor colocar umas imagens aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Mas basicamente é uma série de pessoas que se juntam em praça pública, né? Cientistas, estudantes, professores, pessoas comuns, que se juntam numa praça, num local público, para ingerir quantidades excessivas de remédios homeopáticos e para provar que a homeopatia não funciona porque nada acontece com eles, né? Então eles gravam lá, eles ingerindo um monte de glóbulos, né? Um monte de gotas de remédios homeopáticos e olha, tá vendo? Ó, não tô sentindo nada, tal, não desmaiei, não morri, tal. Então é realmente uma coisa assim muito interessante. É uma coisa, eu acho espetacular. Eu acho, desde quando eu fui começar a pesquisar mais vezes para montar o primeiro vídeo, né, até hoje, é sempre uma coisa que eu cito lá na nossa página do Instagram, né, e que eu faço uma brincadeira porque realmente é assim muito hilário, né, tudo isso que foi feito, mas principalmente é hilário como as pessoas conseguem, como esse pessoal crítico, né, consegue realmente formar essa massa de pessoas completamente assim ignorantes, né, completamente assim sem um pingo de pensamento crítico sobre o que eles vão fazer naquele local, sobre se aquele teste de fato funciona para o objeto que eles estão pesquisando. Então, realmente, assim, é impressionante, porque a overdose homeopática, ela entra, né, para o meu hall de coisas, assim, que são absurdas, né? Nós temos muitas coisas que envolvem, muitas questões que envolvem a homeopatia e tal, que envolvem os críticos da homeopatia, né? Mas a overdose homeopática, realmente, assim, eu acho que está ainda ali nos primeiros lugares de coisas, assim, absurdas, né? Realmente, assim, que passam os limites da ignorância. Olha, mas eu acho assim, quando eu assisto, né, o pessoal fazendo, tem vídeo no YouTube e tal, tem até gente do Brasil que faz, né? Foi uma moda que começou na Europa e tal, como sempre, né? E aí aqui o pessoal para imitar tal, quis fazer também. Tem gente sozinha dentro do quarto fazendo também, é interessante gravando, né? Tem no YouTube isso aí. Mas é muito interessante porque você consegue enxergar
é uma coisa que sempre a gente fala, mas não é levado a sério, né? Essas pessoas, elas não fazem a menor ideia do que seja homeopatia. Assim, fazem a menor ideia do que seja. Porque, como eu falei, é uma absurdidade, né, a overdose homeopática. Ah, mas por quê, Léo? Eu olho e eu realmente vejo um sentido, eu realmente vejo que talvez aquilo, sabe, faz sentido. Pô, o cara tá tomando e nada acontece com ele, né? Ele tá ali ingerindo e tal. Olha, tá, né? As pessoas comuns podem até olhar aquilo e se impressionar, ah, realmente a homeopatia não funciona, né? Não causou nada na pessoa e tal. Só que se você parar para pesquisar aí, assim, um dia, não precisa nem ser uma semana, mas um dia, com sinceridade, você vai ver que é um teste que, se fosse realmente para a gente avaliar a homeopatia, ó, vamos avaliar o efeito, vamos avaliar para ver se realmente causa alguma coisa, né? Se fenomenologicamente acontece algo no corpo, seria o pior teste. Seria o teste mais ruim. Seria o teste em último lugar. Seria o último teste que uma pessoa que iria investigar de fato a homeopatia de modo sério iria querer fazer. Mas por quê? Né? Por quê? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Se eu pego um revólver calibre 38 e aí eu vou e aponto o revólver para um blindado, um tanque de guerra, e eu dou um tiro no blindado, dou um tiro no tanque, e obviamente não vai acontecer nada, não vai causar nenhuma avaria no tanque, né? Às vezes nenhum risco vai causar na blindagem do tanque. E aí eu faço esse experimento, eu faço esse teste, e aí eu tiro uma conclusão assim absurda, né? Por exemplo, bem, essa arma ela não serve para ser utilizada por ninguém em caso nenhum. Qualquer pessoa que olha para esse experimento fala, não, peraí, não faz sentido. Você está usando está fazendo uma coisa que é desproporcional. Você está usando um calibre 38 de um revólver contra uma blindagem de tanque que aguenta um calibre 50, 30 milímetros, um míssil. É óbvio que não vai... Ah, não. O revólver ele não serve como arma. Ele não pode ser uma arma, porque eu vi aqui que ele não infligiu dano ao tanque. Bom, assim, essa conclusão ela é estúpida, né? Ela é uma conclusão absurda. Não faz sentido. Olha, com o tanque talvez ele não faça nenhum, né, nenhum dano. Mas se você talvez atirar numa pessoa, certamente que vai causar um dano, né? Ah, não, mas eu vou ficar com essa conclusão de que o revólver não é uma arma porque ele não causou nenhum dano ali no tanque. Então é isso. Ora, isso é completamente irracional, né? Agora, vamos imaginar um outro exemplo, né? Lipe, agora eu vou pensar no outro exemplo. Então, só um minuto. Então, um outro exemplo que a gente pode ter é se a gente olhar um pássaro e um avião. O pássaro ele voa, né? E ele está aí desde que o mundo é mundo. O avião não, né?
Uma pessoa então pega e olha para o pássaro e fala, bem, para que a gente voe, precisa existir ali, né, uma certa aerodinâmica, uma certa leveza, mas acho que o principal é que precisa existir ali penas. Penas é o segredo para voar. E aí essa pessoa ela vai no aeroporto e ela fala, eu vou investigar agora porque eu ouvi dizer que existem máquinas aqui criadas pelo homem que possa voar. E essa pessoa então ela começa a olhar e a investigar e entrar dentro do avião, a olhar a planta ali, a construção, né, tudo que informa sobre as partes do avião. E ela termina, ela fala, olha, eu já tirei minha conclusão é que essa máquina chamada avião, ela não pode voar. Aí fala, mas na verdade ele já voa, né? Assim, a gente já sabe, ele voa, as pessoas voam de avião. Fala, não. Essa máquina, ela não voa porque ela não tem penas. E ele vai e aponta para um pássaro e fala, tá vendo aquele bicho ali, ó? Ele voa, ele tem penas. É por isso que ele voa. A máquina não tem penas, ela não pode voar, o avião não pode voar porque ele não tem penas, vocês não colocaram penas nele. Fala, não, mas não é assim, existem outros modos, né? Aqui as turbinas, também a aerodinâmica, né? Tá aqui. Então existem outros modos de fazer o avião voar, né? Uma coisa voar, não é só ter penas. Não, tem que ter penas. Se não tiver penas, não pode voar. Ou seja, essa é uma outra conclusão absurda, né? Estúpida, ridícula, que entra em total confronto também né, relacionado com o primeiro exemplo, com a realidade. Não, mas olha os aviões voando. Não, eu não vou olhar porque eu não acredito. Não tem penas, eu não vou. Eles não podem voar. Né? Então, a gente reduz isso ao que a pessoa tem na cabeça dela. Né? E aí eu acho que você já deve ter pego mais ou menos o que eu quero dizer com isso. A overdose homeopática, ela não passa exatamente, mas assim, exatamente disso. Ela não passa disso. É um bando de gente que tem uma concepção absurda sobre a homeopatia, e aí eles querem testar essa concepção que está só na cabeça deles para ver se a homeopatia é uma terapêutica, ver se o medicamento homeopático, que é usado na terapêutica homeopática, funciona. Se ele causa um efeito, se ele é o causador de algum efeito no organismo. É um absurdo. É um completo absurdo. A overdose homeopática mostra o tamanho do buraco negro, do rombo, né, da destruição intelectual que existe no nosso meio científico, nas nossas universidades, para os nossos professores, né, no meio dos nossos professores. Porque a gente vê essas pessoas engajando esse tipo de coisa e percebe que realmente elas não têm um pingo de honestidade ou um pingo de um espírito crítico, um pingo de olhar e falar, não, mas isso serve para a homeopatia? Será que serve? Né? Qualquer pessoa que durante um único dia estudar a homeopatia, ela vai ver que não é assim que os remédios homeopáticos são empregados. Que não é qualquer pessoa que pega o remédio homeopático, toma e vai sentir um efeito. Ou seja,
esses investigadores que fazem a overdose homeopática, né, que já fizeram esse tipo de coisa, eles estão com a premissa, dentro da cachola deles, de que a homeopatia ela deve funcionar, de que ela tem que funcionar, de que é impossível ela não funcionar de outro jeito a não ser pela farmacologia clássica. Então eu tenho a morfina e ela vai lá no receptor e ela age, ela causa um efeito ali agindo no receptor, com a molécula da morfina se ligando no receptor. Olha, então isso aqui é farmacologia clássica. É somente dessa forma que a homeopatia pode agir. Se ela não age assim, ela não age de nenhum outro jeito. Você percebe que a concepção, que a premissa que ele leva para essa investigação chamada overdose homeopática é exatamente essa. Que eles vão lá, pegam um remédio homeopático indicado para insônia, e aí eles levam para a praça, tomam aquele remédio e falam, olha, tá vendo? Eu não dormi. Tomei doses assim, quantidades absurdas do remédio homeopático e eu não desmaiei. É um remédio homeopático para insônia e eu não desmaiei. Sim. E isso tem até um vídeo, tá? Que um dos estudantes que está lá fazendo, ele fala isso. Ele fala isso. Ele fala, não, eu tomei essa quantidade de remédio, era para ter feito tal coisa em mim. Assim, é uma piada. Eu tento não dar risada, porque é muito hilário. Assim. É absurdo, é ridículo. Como isso é ridículo. Cara, de onde você tirou que remédio homeopático faz a pessoa desmaiar se você tomar uma quantidade X, Y ou Z? Gente, isso simplesmente não existe na homeopatia. Não existe na homeopatia. Sim, é por isso que eu estou explicando para vocês. O experimento ele não cabe para a homeopatia. Ele pode talvez caber para outra coisa, para uma outra terapêutica, para não sei. Para a homeopatia ele não serve. Se vocês aí quiserem entrar em contato comigo, eu posso até passar alguns tipos de experimentos que talvez funcionem para a homeopatia, que talvez sirvam para a homeopatia. Esse não serve. Você precisa entender isso. Esse argumento da overdose homeopática, assim, é para você passar vergonha, porque ele não cabe para a homeopatia. Eu estou saudável, não tenho insônia. Se eu tomar o remédio homeopático para insônia, ele vai funcionar? Não. Ele vai causar alguma coisa em mim? Não. Porque a premissa homeopática não é essa. Se você tomar um remédio alopático para a insônia, se você tomar uma dose crescente maior, uma superdosagem de algum desses remédios para insônia, alopático, você corre risco não só de desmaiar, mas de ter uma depressão muito forte, uma depressão respiratória muito forte e morrer. Por quê? Porque é assim que a alopatia funciona. O mecanismo de ação do remédio alopático, ele funciona desse jeito. Mas quem colocou na sua cabecinha débil que a homeopatia também tem que funcionar desse jeito? Não, mas é um remédio.
Quem colocou na sua cabeça que tem que funcionar desse jeito? Vamos imaginar que eu estou aqui, eu sou um orientador de teses, né, de doutorado. Aí vem os alunos e falam assim, olha, a gente quer testar isso aqui para homeopatia, para a gente ver se ela funciona. Aí eu falo, ó, desculpa, mas assim, se vocês fizerem isso daí, o trabalho vai por água abaixo. Vocês não vão conseguir provar nada, vocês não vão conseguir investigar nada, não vai dar certo. Porque esse modelo de investigação não funciona para a homeopatia, porque a homeopatia não pode agir pelo mecanismo alopático. Assim, gente, isso é muito simples. Se você parar para pensar 2 minutos, você vai chegar nessa conclusão. Assim, é óbvio. Pô, bicho, o negócio é infinitesimal. Como é, cacetinho, que ele vai agir do mesmo jeito que um remédio alopático? Ele não vai. Então tira isso da sua cabeça. Pomba, mas assim, sabe, a gente fica com raiva porque o pessoal não para pensar um segundo. Cara, se você parasse para pensar um segundo, você veria que isso é ridículo. Então para com isso, cara. Agora você que está me escutando aí, que já usou esse argumento, né? Ou estava lá na praça pública fazendo essa bobagem, você foi ou está sendo usado para fazer papel de retardado. Você está sendo usado por pessoas com outros interesses para fazer papel de idiota. Quando você está lá na praça tomando essa porcaria, enfiando aquele negócio na boca, eu vou morrer, vou morrer. Tá fazendo papel de retardado. É isso, o papel que você está fazendo é exatamente esse. Você é o cara que olha pro avião e fala, esse negócio não voa porque não tem pena. A ave tem pena e é por isso que ela voa, então todos os aviões têm que ter pena. Você é esse cara. Porque você está indo com uma premissa errada sobre uma terapêutica para fazer um experimento que não vai funcionar porque a premissa está errada. Você está pensando que está tudo errado. Não é assim. Não é assim. Como é que você quer avaliar um mecanismo de ação? Não dá. Tá tudo errado. Então, assim, a gente percebe, é nítido, tá? É muito nítido como aquelas pessoas que fizeram essas coisas, elas entram naquela classificação, né, muito, muito clássica do professor Olavo de Carvalho sobre o imbecil coletivo. É isso. Aquelas pessoas, infelizmente, a grande parte delas, são meros imbecis coletivos. É gente que vai na onda. Ali não existe razão nenhuma. Por mais que esse pessoal, né, que a gente conhece muito bem, tem uma soberba assim gigante. Não, eu estou aqui defendendo a ciência, estou aqui defendendo o racionalismo, tal, não sei o quê. Tá. A gente percebe que tudo aquilo é feito com o estômago. Não é feito com o cérebro, não é feito com a razão. É feito com o estômago. Entende? É tudo feito na base do estômago. Ninguém está pensando ali. Eles estão seguindo um coletivo. É o coletivo defender a ciência. Vamos lá, defender a ciência. Ninguém está usando a cabeça. Está usando o estômago para fazer as coisas. E é por isso que sai aquela porcaria. E é por isso que sai aquele ato retardado, idiota, sem sentido.
aquilo é completamente sem sentido. E te colocaram, e tem gente que ainda usa esse argumento, e você cai nessa para fazer papel de idiota, para falar isso para as pessoas. Olha, eu vi um vídeo lá que os caras estão enfiando remédio e nada acontece com eles. E quem disse que iria acontecer? Quem foi que disse? Foi um homeopata? Foi uma pessoa que conhece homeopatia? Quem falou para você que o teste tem que ser feito dessa forma? Agora, se você quiser, eu posso te ajudar com isso, tá? Eu posso te mostrar um teste que vai ser interessante para você avaliar a homeopatia, tá? Talvez, só uma recomendação, talvez você não entenda algumas coisas que eu vou falar aqui, porque se você realmente acredita nesse negócio de overdose homeopática, você é completamente ignorante, né, em relação à homeopatia, você nunca estudou assim, uma vírgula de homeopatia. Então, né, mas vamos lá. Isso aqui que eu tenho em mãos é uma matéria médica, um modelo de matéria médica. Tá? Aqui está vários dos remédios que a gente mais utiliza na terapêutica homeopática, certo? Aqui estão as características que a gente tem de cada medicamento, certo? Calcária sulfúrica, por exemplo. O que eu tenho? Então, como você sabe, a gente trabalha pelo tratamento pela similitude. Então, na matéria médica, eu tenho o que esse remédio pode causar. Mas causar onde? No homem são. A matéria médica, né, a gente tem as características do remédio para saber para que tipo de pessoa e para que tipo de doença, para que tipo de caso eu posso aplicar esse remédio. Isso aqui é formulado através de uma coisa que nós chamamos de experimentação no homem-são. Tá certo? A experimentação no homem-são é o quê? Eu vou e eu aplico o remédio homeopático, administro o remédio homeopático de uma certa forma específica, que existem protocolos para se fazer isso, tá bom? Não é saindo em praça pública enfiando goela abaixo. Então você vai e você então faz essa administração a uma pessoa saudável. Por quê? Para que você tente observar o que muda, tá? O que acontece, o que esse remédio pode causar nessa pessoa. O que geralmente causa é o que a gente chama de patogenesia. É um quadro sintomático, um quadro de sintomas físicos, mentais, tá? E isso, quando a gente faz esse tipo de experimento, a gente anota isso. Depois leva e faz uma matéria médica com isso. Tá certo? Então aí fica a dica. Se você quer averiguar a mesma homeopatia, você precisa fazer, por exemplo, um teste que é o mais correto, fazer uma experimentação no homem-são. Filma. Arrecada um dinheiro, tá? Leva 10, 20, coloca um N aí, de pessoas para um local onde elas vão ser gravadas e onde elas vão ter que anotar os sintomas delas e utilize um protocolo homeopático de experimentação no homem-são e administre, por exemplo, sei lá, pulsatila, licopódio, calcária carbônica, sulfur, não sei. Escolha algum remédio, olhe a matéria médica do remédio, olha o que fala. Acontece isso. Bem, vamos averiguar. Começa a aplicar o remédio homeopático nessa pessoa, segundo o protocolo que é utilizado, e peça para essa pessoa anotar os sintomas. Grave essa pessoa.
E se caso não acontecer nada, você seguindo, claro, rigorosamente o protocolo, aí você tem a sua tese de que realmente o remédio homeopático não funciona. Por quê? Porque esse é um modo como a gente usa o remédio homeopático mesmo para averiguar a ação dele, para averiguar se ele pode funcionar como um remédio homeopático, para averiguar e para confirmar coisas que estão descritas na literatura da matéria médica, na literatura homeopática. Olha, mas está falando aqui que o cuprum metálico ele causa isso, isso e isso. Bem, vamos averiguar. Que tal você fazer isso? É isso, assim. Esse é um teste que talvez você até poderia obter resultados interessantes. Agora, a overdose homeopática realmente assim é algo de impressionar. É algo absolutamente ridículo. É algo que somente um grupo de pessoas profundamente ignorante, profundamente assim levado pela massa, imbecilizado pela massa, poderia fazer. Imbecilizado com sentimentalismo. Eu vou defender a ciência, eu sou cientista, homeopatia é pseudociência, nós temos que destruir isso, temos que destruir esse racionalismo. É só sentimento. Você percebe? Não tem razão. Então é só um grupo de pessoas assim que pode ser levado a fazer uma coisa ridícula como aquilo. Tá bem? Eu fico por aqui. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E espere os próximos vídeos, tá? Deixa aí seu comentário, sua curtida. Vai ser um prazer tê-lo aqui outras vezes. Uma boa noite a todos. Até mais, pessoal.